Meus amigos, eu começo o vídeo com uma notícia não tão boa que eu não tenho o prazer de trazer aqui. É o último vídeo do canal por um tempo. Por enquanto, tô com uns problemas, umas questões pessoais, e eu não vou conseguir continuar com o canal, mas eu vou honrar até o dia que eu puder, e é hoje. Vídeo sobre Copa Libertadores. Começamos. Brincadeira, porra! Tu acha que eu vou te abandonar? Você tá maluco? Dia 1º de abril, se liga. Hoje tem Copa Libertadores, começa a Libertadores. Vou fazer a prévia, falar um pouco dos jogos aqui pra você. Jogos históricos, como o Fortaleza jogando sua segunda Libertadores, o Bahia jogando o seu primeiro jogo de Copa de Libertadores em mais de 35 anos. Então a gente vai abordar isso tudo e falar das equipes brasileiras, que eu não vou trazer aqui jogo de River Plate, de Barcelona de Guayaquil, de Independente Del Valle. Ok? Vamos lá falar das equipes brasileiras, começando com o primeiro jogo da rodada dos brasileiros. Fortaleza recebe o Racing no Castelão, um jogo histórico, um Castelão lotado, duas equipes muito boas, o Racing atual campeão da Copa Sul-Americana, que por sinal, apesar de ter uma equipe muito forte, o Fortaleza também tem e mostrou a sua força em casa. Por sinal, ganhou do Fluminense no fim de semana, há poucos dias atrás, e tem alguns desfalques, como o Brites, o Tinga, que sentiu dores após o jogo, sentiu dores durante o jogo contra o Fluminense, acabou sendo substituído, o Renato Kaiser e também o Breno Lopes. Esse jogo será hoje, dia 1º de abril, às 9h30 da noite. Se o jogo fosse em Avejaneda, eu apostaria no Racing. Mas como não é, eu também não vou apostar no Fortaleza. Esse jogo pra mim é um belo de um empate, porque tem uma qualidade, não vai ser aquele empate feio, 0x0, 1x1 feio, vai ser um bom jogo, mas eu ainda assim acho que é um empate. Indo pra terça-feira às 9h30 da noite, teremos um jogo entre Universidade de Chile e Botafogo, jogo pelo Grupo A. O Botafogo, atual campeão em busca do bicampeonato, começa a sua jornada na Copa Libertadores com dois desfalques importantes. O Savarino, durante e depois do jogo contra o Palmeiras, sentiu um desconforto e não vai pro jogo, tá no Rio fazendo exames e examinando. Eu acabei de fazer uma redundância aqui, mas está fora do jogo, e também o Bastos está fora do jogo, apesar de curado, está voltando aos poucos a equipe do Botafogo e não jogará esse jogo de Copa Libertadores. A zaga do Botafogo provável é Barbosa e Jair, como foi a zaga no jogo contra o Palmeiras. O Botafogo, com o treinador novo, Renato Paiva, empolga bastante nesse jogo de Copa Libertadores e também na temporada, porque é uma equipe que agora sim parece ter comando e está bem treinada. Outro jogo na terça-feira, 9h30 da noite, é o Talleres de Córdoba recebendo o São Paulo. Esse jogo eu não tô tão otimista, por sinal, voltando no jogo do Botafogo, minha expectativa é que o Botafogo ganhe por um gol de diferença, 1x0, 2x1, é o que eu acho que vai acontecer. Agora, falando do Talleres de Córdoba recebendo o São Paulo no mesmo horário, 9h30 da noite, eu não tô tão otimista assim com o São Paulo, uma equipe que já deu para o Zubeldia no meu ponto de vista. Eu deixaria mais 3, 4 rodadas, porque tem que dar um tempo decente para um cara que honrou o São Paulo, apesar de não fazer um bom trabalho agora, honrou o São Paulo. E o São Paulo não conta com o Lucas e com o Pablo Maia. O Oscar é dúvida pro jogo e o meu palpite é um São Paulo perdendo a partida por um gol de diferença também. O Talleres em casa é muito bom, o retrospecto do São Paulo contra o Talleres é péssimo. E é uma equipe que está em um bom momento, diferentemente do São Paulo, que não, por sinal, o São Paulo é uma equipe melhor, sim, mas agora eu iria com o Talleres, apesar de tudo. No dia 3/4 teremos um jogo histórico, porque o Bahia, depois de tantos anos, mais de 30 anos, voltará a um jogo de Copa Libertadores com a Fonte Nova lotada, a torcida do Bahia lá em cima, ajudando o tricolor de aço, o esquadrão, e recebe o Internacional. Um jogo muito difícil contra um dos melhores times do Brasil, muito bem treinado pelo Roger Machado. No lado do Bahia, treinado por Rogério Ceni, o único desfalque é Michel Araújo. E do lado do Sport Clube Internacional, tem alguns bons desfalques, como o Rocher, que se lesionou na estreia do campeonato. Também tem o Tabata, o Bruno Gomes, o Mercado, o Vitor Gabriel, o Gabriel Carvalho, o Cleiton Sampaio e o Luca Drummond. Todos esses fora do jogo. O jogo que acontece quinta-feira, 3/4, às 7h da noite. Meu palpite para esse jogo é 2x2. Eu tô ficando em cima do muro, mas é difícil, velho. São duas equipes muito boas. Muito boas. É 2x2. Porque favoritismo pra mim é pro Inter, mas dentro de casa o Bahia meio que com o ambiente, com tudo, dá uma equilibrada. Então, pra mim, o Bahia empata esse jogo, o Inter empata esse jogo. Sporting
Cristal recebendo o Palmeiras, que vive mau momento. Talvez seja agora que o Palmeiras faz isso aqui, ó. Apesar de não contar com o Paulinho, com o Gustavo Gomes, também não conta com o Maurício, Marcos Rocha e Aníbal. Apesar disso tudo, tem um elenco muito melhor que o Sporting Cristal, e uma vitória, voltar a marcar gols depois de 3 jogos, pode engatar o Palmeiras e voltar a um futebol muito decente. Bom, já é outra coisa, mas decente, pelo menos, que o torcedor do Palmeiras fale, pô, gostei do que eu vi. Então, esse jogo pode ser algo que traga isso ao Palmeiras, que não tem até agora uma boa temporada e pode começar a Libertadores com o pé direito. E a minha previsão é que o Palmeiras ganhe de 2-0, 3-1, um jogo de 2 gols de diferença. Para mim não vai ser algo muito difícil esse jogo contra o Sporting Cristal. Agora, falando na Venezuela, o Deportivo Táchira começa o seu grupo, a sua jornada com uma pedrada, recebe o Flamengo, e isso aqui eu espero que seja uma goleada, 3-0, 4-0, por aí. O Flamengo é muito superior, fisicamente é um time que se impõe contra o seu adversário, ainda mais contra o Deportivo Táchira. A minha perspectiva, a minha previsão é que o Flamengo comece com tudo contra o Deportivo Táchira. Jogo também, por sinal, Bahia, o jogo do Bahia e do Inter e do Palmeiras são na quinta-feira, dia 3, às 7 da noite. O jogo do Flamengo é o último jogo dessa rodada, quinta-feira, dia 3, às 9h30 da noite. O Flamengo que vai lá com tudo, com uma possível volta do Pedro. Talvez não é confirmado ainda, mas é uma possível volta. E o torcedor do Flamengo, só de escutar isso, se anima bastante, ok? Se inscreva no canal, ative o sino, deixe seu like. O canal não acabou, os vídeos não acabaram. Eu estarei de volta amanhã para falar com você sobre tudo de esporte que eu ache interessante. Valeu!